Vamos falar de higiene hoje e de educação. Porque é educação, tudo começa na educação. Se os pais são mal educados, os bichinhos vão ser mal educados também, não adianta reclamar, não é? Ah, nem sempre. No meu caso, não, eu sou super educada. E as minhas, elas são o quê? Bonitas e educadas. Então, Renata, olha, eu penso assim, se a pessoa não quiser ter trabalho algum, porque ensinar a fazer xixi no lugar certo e continuar fazendo, exige um pouquinho de paciência e dá trabalho. Então, se a pessoa quiser ter facilidade, não tem outro jeito, é com o portãozinho. Tá? Põe o portãozinho. Você coloca lá na área de serviço e o cachorrinho vai fazer xixi só na área de serviço. Mas não é assim o que a gente quer. Deixar eles afastados. A gente quer, na verdade, o ideal é que eles convivam com a gente e consiga fazer no lugar deles. É que o meu caso é mais fácil porque eu moro em casa, né? Então é mais fácil também. Elas só fazem lá fora. Elas não fazem mais lá dentro, né? Quando é filhotinho, a gente tem que ficar atento. E elas só fazem no lugar também. Elas dentro, mesmo no quintal, elas já adquiriram um lugarzinho. E outra coisa também, os horários, elas só fazem no mesmo, tipo, na hora que elas têm 2 horários para fazer e pronto. Elas comem pedra, comem coleira, mas são educadas, tá vendo? Tem suas compensações. Isso ficou no outro programa. Esse programa era só para falar bem delas, porque eu já falei muito mal delas no outro programa. Esse programa mas elas têm educação. Enfim, o portãozinho, ele assim, no começo, quando o cachorrinho vem para casa, ele é importante porque ele precisa aprender qual o local para se fazer o xixi e o cocô. E depois ele fica valendo só para quando, de repente, você for receber uma visita e você precisa, então, isolar o cachorro lá na área de serviço. Mas no começo, ele pode ser, sim, uma peça fundamental desse aprendizado. Como, né, fazer ali no lugarzinho. Isso, exatamente. Agora, a gente tem vários outros acessórios e itens, né, que ajudam e muito a ensiná-los a fazer no lugar certo. Né? O gato, ele é tremendamente mais fácil, gente. O gato, ele já nasce com o chip da limpeza, entendeu? De tomar banho sozinho e de fazer xixi. Então, a gente vê gatinho nenê que nunca viu uma bandejinha na vida com areia, ele já vai lá e já faz. O que pode, às vezes, acontecer com o gato é de não se adaptar a um determinado granulado, tá? E também existem, óbvio, qualidades de granulado, além de tipos diferentes de granulado, né? Então, você tem que descobrir, de repente, se o gatinho que fazia as necessidades no lugar certo passou a fazer no lugar errado, se de repente não foi uma troca do granulado sanitário que desencadeou isso, certo? E hoje no mercado a gente tem aqueles que são bem ecológicos, como é o caso do Like Cat, que é a base de madeira, que é uma fonte renovável, é 100% biodegradável, você pode descartar no vaso sanitário, que não tem problema algum, super absorve o odor da urina e das fezes, e vários outros, tem sílica, tem uns que são à base de trigo, então as pessoas têm N opções para escolher o granulado. E a bandeja também, às vezes a pessoa não entende que eu tenho 2 gatinhos, de repente eu vou precisar de 2 bandejas, porque de repente eu não curto muito fazer xixi no mesmo lugar do que meu amigo gatinho. Ah, mas uma bandeja grande dá para 2 gatinhos? Dá, desde que eles se entendam, mas pode ser que eles não se entendam. Então, você vai ter que ter 2 bandejas. Mais alta, mais baixa, com grade, sem grade. Aí, tudo a pessoa vai ter que ter essa observação para ver o que, de repente, desencadeou ele a fazer xixi no lugar errado. E tem outras coisas também que você pode usar. Tem alguns produtos que você aplica no lugar, como, por exemplo, o Afaste Pet, que é um produto que você espirra no lugar que você não quer que o gatinho vá. Funciona para cachorro também. Ou o Educa Pet, que você espirra no lugar onde não é para ele ir. Lógico que antes você tem que eliminar todo aquele cheirinho de urina. Isso a gente... Que é esteril. Com o nosso velho conhecido esteril. Você limpa com esteril, que elimina todo o odor, o resíduo de urina,
e aplique então o Educapet ou a Fast Pet. Agora, Eles não voltam lá naquele local. isso, agora tapetinho, conhecedor morde tapetinho. Não, Que tanto você tem conhecimento de tapetinhos de uma outra coisa. higiênicos? Não, uma outra coisa que eu ia falar também, Margarete, também tô rouco. É por causa da terceira idade, né? Que Pode ele ser. tem essas fraldas geriátricas. Você já usa? Uma outra coisa importante que eu ia falar, igual, eu gosto de cães muito, mas tô com 7 gatinhos. E estava falando que se tem um ou mais gatos, tem que colocar. Entendam, pra você ter uma ideia, eu tô com 5 banheiras na minha casa. Por quê? Porque há necessidade. Eu tava com esse problema que a Margarida... Banheira. Essas assim. As minhas não são tão chiques. Porque elas não ficam entre As minhas elas. não são tão Elas chiques. são porque- antissociais, elas não gostam de como. Olha, isso. As minhas não são tão chiques. Comprei umas maiores que a gente também tem. Mas pra você ter uma ideia, eu tava com... Tenho 2 persas, acabei comprando um Menicon, adotei outros 2. E no final das contas estou com 7. E eu comecei a perceber que estavam fazendo cocô e xixi fora do lugar. E aí eu não consegui entender. Conversando com a Margarete falou: Rafa, precisa pôr mais bandeja. E eu coloquei e realmente resolvi. E esse aqui o que é? Esse banheiro fechado. Ah, é um banheiro? É um banheiro. É um banheiro, ó. É um sanitário. E vou te falar, e eles aprendem. Ah, e tem gente, olha, Tem a porta. Tem a portinha de gato. Eles aprendem. No início você tira, que isso aqui é móvel, Tá. para eles entrarem, depois eles vão associar. Para quem tem esse problema de cheiro, que não gosta, tudo bem que hoje em dia existe areias que você consegue controlar muito, mas esse, além de controlar, tem um refil que a gente troca a cada 6 meses, um filtro que você põe e tira. Banheiro. Um banheiro. Químico. Então não que eu quis, só quis acrescentar, porque realmente, se tem mais gatos, não adianta. Se você tem 2 gatos, não queira ter uma banheira, porque não vai resolver. Tem que ter mais banheiras. E aí, tá? tem os E tapetinhos. os tapetes. Que O que salvam os nós cachorros. estávamos conversando, né? Há uns tempos atrás, isso o quê, Margarete? Há uns 8 anos atrás, 10 anos, a gente tinha, acho que 1 ou 2 opções de As tapete. pessoas põem o jornal, né? Não que colocavam um jornal, mas a opção do tapete era só 2. Gostasse ou não gostasse, a pessoa teria aquelas 2 opções. tem um monte. Hoje em dia, tudo. Desde as marcas mais famosas, a algumas marcas que nem são tão famosas, que a gente vende, que não tá aqui, que a gente até queria pôr, mas que tem uma boa absorção. Então isso vai muito do quão a pessoa também quer. Eu tenho tapetes com cheirinho de talco, tapetes com cheirinho De educar, né? Sim. Os tapetinhos. Nossa, obviamente, porque o cachorro ele tem uma atração enorme por fazer xixi em cima de tecido. Haja visto que eles adoram um tapete, uma passadeira, um tapetinho de banheiro, né? Eles acham realmente que você colocou aquilo para eles fazerem xixi. Exatamente. Então, se você começa colocando o portãozinho no lugar, na área que eles vão ficar, coloca o tapetinho lá, então ele já vai associar, opa, lá é o local do tapete e é no tapetinho que eu gosto de fazer naquele tecido. Isso que o Conceição falou, na nossa história, porque a gente já tem esse convívio faz tempo, eles estão assim num nível de evolução, os tapetes higiênicos, que você consegue no mesmo tapete ele ser usado várias vezes, porque eles têm barreiras, alguns têm barreiras de contenção. Então fez o xixi ali num determinado local, ele não se espalha, ele fica contido. Renata, todos têm praticamente... No começo eu usei isso. Todos têm o mesmo padrão de algodão, que seria aquele parecido com aqueles gel de fralda descartáveis, né? Só que muitos fazem a opção de buscar me ajuda, Margarete, de buscar uma qualidade, diferenciada. Quantidade e qualidade Como são os maior, né? ecológicos, igual aqui, ó. Essa linha que a gente colocou aqui em cima são feitos tem feito de fibra de bambu, ali é feito de carvão ativado, você viu? Olha, esses são mais escuros. Às vezes, a gente vende bastante, mas tem pessoas que não gostam porque eles são escuros e a pessoa não consegue enxergar, às vezes, coloração do xixi, e aí eles lançaram o branquinho também. Então aqui, para aquelas pessoas que gostam dessa linha mais ecologicamente correta, essas 2 são uma opção muito legal, você viu? Aí ele já vem assim, né? Por exemplo, não são mais 3 camadas, o plástico, o flock gel e o tecido em cima, como eram esses mais simples, né? Agora ele já tem 6 camadas, então tem a camada por cima que é super seca. É aquela que o cachorrinho nunca vai ter contato com o xixi, ele vai fazer, ele vai pisar
E a camada super seca. Além de ter as 4 barreiras, ainda tem as 4 barreiras centrais, ainda tem as 2 laterais. Então, se é um cachorro que muita gente reclama que faz o xixi bem no cantinho da borda, aqui vai ser bloqueado. Então não tem jeito, educação, higiene tem jeito sim. É só vir aqui no Pet Shop Molecão, dentro da sua realidade eles vão saber indicar para vocês.